Olá, alunos, sou a professora Fátima Faraco e hoje na disciplina de farmacologia, noções básicas de farmacologia, nós vamos falar dos hormônios esteroidais. Os hormônios esteroidais fazem parte do nosso sistema endócrino. E nosso sistema endócrino é dividido didaticamente em duas partes: o sistema endócrino central e o sistema endócrino periférico. O sistema endócrino central, ele tem uma função de regular várias funções neuroendócrinas, inclusive ele regula o sistema endócrino periférico, né? O sistema endócrino central é chamado de eixo hipotálamo-hipófise. Já o sistema endócrino periférico compreende as glândulas endócrinas que regulam processos específicos da fisiologia celular. As glândulas periféricas que pertencem ao sistema endócrino periférico produzem vários hormônios que regulam o nosso metabolismo, né? Ou seja, as funções celulares vitais. Algumas dessas glândulas também são reguladas pelo sistema endócrino central e outras não. E as glândulas periféricas, ao produzir os seus hormônios, elas têm sensores que regulam se a quantidade desse hormônio, se está baixo, se está alto. E essa regulação por sensores, dizendo a quantidade de hormônio que nós temos, faz com que a glândula ou produza mais ou produza menos hormônios, num mecanismo que a gente chama de biofeedback. O sistema endócrino periférico possui várias glândulas. E essas glândulas vão produzir alguns hormônios que estão relacionados ao nosso metabolismo. Então, por exemplo, a tireoide produz a tiroxina, que é um hormônio responsável pelo metabolismo em geral. A paratireoide produz o paratormônio, que regula o cálcio. O córtex da adrenal ou suprarrenal produz a aldosterona, que controla a produção ou captação ou eliminação de sódio e potássio, que por sua vez vai controlar a pressão arterial. O córtex da adrenal e a medula da adrenal vão produzir cortisol e epinefrina, respectivamente. E isso acontece como resposta ao estresse. Nós já falamos do estresse na aula passada. O pâncreas endócrino, ele produz a insulina e o glucagon, que vai controlar o nível de glicose no sangue. O pâncreas é uma das poucas glândulas que nós temos que a gente diz que é uma glândula mista. Ela produz tanto a insulina e o glucagon, que a gente diz que são hormônios, porque eles são liberados na corrente sanguínea. E ela também é uma glândula que não é endócrina, né? Ela é parácrina, porque ela produz substâncias que não vão na corrente sanguínea, mas vão em cavidades próximas aonde ela está. No caso do pâncreas, ela produz a amilase pancreática, que ajuda na digestão dos alimentos, e isso vai para o intestino delgado. As nossas gônadas, que são os testículos e ovários, vão produzir a testosterona, testículo testosterona, e o ovário o estradiol. E também ajudam na produção dos gametas. As glândulas suprarrenais ou adrenais apresentam duas regiões distintas, que são o córtex e a medula. O córtex e a medula não fazem a mesma função. A função delas é completamente distinta, eles só apenas ocupam o mesmo local, que é acima dos rins. Portanto, a suprarrenal é dividida em córtex e medula. Já o córtex é subdividido em três zonas: a zona glomerular, a zona fasciculada e a zona reticular. A zona glomerular produz um mineralocorticoide que é a aldosterona. E a aldosterona está diretamente relacionada ao controle de sódio, e isso leva ao controle da pressão arterial. A zona fasciculada produz um glicocorticoide, que é o cortisol. E o cortisol está diretamente relacionado ao estresse.
Então, quanto maior o estresse, maior a produção do cortisol pela zona fasciculada do córtex da suprarrenal. E nós temos ainda a zona reticular, que ela produz os androgênios fracos, que são a deidroepiandrosterona, ou DEA, e a androstenediona, que são precursores da testosterona. São pré-hormônios, que a gente diz, que vão produzir a testosterona. Todos os hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal são chamados de esteroides. E esses esteroides são provenientes do colesterol. É o colesterol que origina esses esteroides. E o colesterol é quase que totalmente produzido no fígado e sofre pouca ou nenhuma influência do aspecto dietético. E a gente chama de esteroidogênese o processo de síntese do colesterol ou síntese dos esteroides a partir do colesterol. Portanto, o esteroide provém do colesterol. O colesterol é o precursor de todos os esteroides. O que vai determinar se eu vou produzir determinado esteroide como testosterona ou estradiol ou cortisol é o aparato enzimático que faz parte do metabolismo. Tá? Se eu tiver maior quantidade de aromatase, eu vou aromatizar a testosterona, por exemplo, e produzir mais estradiol. Então, as enzimas que compõem esse sistema endócrino periférico é que vão determinar que tipo de esteroide eu vou produzir a partir do colesterol. Outra fonte de produção dos esteroides são o sistema reprodutor masculino e feminino. O sistema reprodutor masculino e feminino tem duas funções. Uma delas é produzir os gametas. Os gametas fazem parte do processo de fecundação e carregam os genes do pai e da mãe. E a outra função do aparelho reprodutor masculino e feminino é produzir hormônios. Esses hormônios são chamados esteroides. Eles são responsáveis pelas características sexuais, tanto no homem como na mulher, e são chamados, portanto, de esteroides sexuais. No homem, esse esteroide sexual é representado pela testosterona. E na mulher, o principal é o estradiol, que é também chamado de estrogênio ativo. Portanto, o sistema reprodutor, tanto masculino como feminino, são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais através das glândulas endócrinas, que a gente diz que são glândulas com função reprodutora, também chamadas de gônadas. A gônada masculina é representada pelo testículo e responsável pela produção de espermatozoides e testosterona. A gônada feminina é representada pelos ovários e deve produzir os óvulos e o estradiol. É importante ressaltar que tanto os ovários quanto os testículos, que são as gônadas masculina e feminina, recebem um intenso controle do sistema endócrino central, que é representado pelo eixo hipotálamo-hipófise. A hipófise produz dois hormônios conhecidos como gonadotrofinas, que regula a produção desses outros hormônios que vão regular as gônadas, masculina e feminina. Gônado de gônadas, né, quer dizer, regula as gônadas. Trofinas, quer dizer, tem afinidade, trofo, afinidade. Então, as gonadotrofinas produzidas pela hipófise anterior são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Vamos ver o que eles fazem. Portanto, os hormônios produzidos pela hipófise para regular as gônadas, chamados de gonadotrofinas, que são o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio LH, eles são responsáveis, o FSH é responsável pela produção de gametas. E o LH, que é o hormônio luteinizante, é responsável pela produção ou síntese dos esteroides sexuais. Ambos gonadotrofinas, quer dizer, ambos os dois hormônios, FSH e o LH, por sua vez, são controlados por um outro hormônio da hipófise que chama
hormônio liberador de gonadotrofinas, ou abreviado GnRH, que também pode ser conhecido como LHRH. A função das gonadotrofinas é regular o eixo neuroendócrino do sistema reprodutor. Desse modo, um fator de liberação proveniente do hipotálamo, conhecido como hormônio de liberação de gonadotrofinas, GnRH, estimula a secreção do LH e do FSH, promovendo a esteroidogênese nos ovários e no testículo. Tanto a hipófise libera os hormônios hipotalâmicos que a gente conhece aqui, o hormônio liberador de gonadotrofina e o hormônio liberador de LH. Essa hipófise, quando é estimulada a produzir as gonadotrofinas, LH e FSH, também recebe o estímulo de hormônios não hipotalâmicos, secretados por pulsos. Então, quando a frequência desse pulso é rápida, o LH-RH induz a hipófise a produzir mais LH. E se a frequência do pulso for mais lenta, a indução ocorre preferencialmente por FSH. Então, dependendo do feedback dos hormônios que são liberados por pulso, por biofeedback ocorre a produção de ou FSH ou LH. Os hormônios esteroides produzem efeitos complexos em vários tecidos para proteger o ser humano ou o animal contra o estresse. Eles aumentam a pressão arterial, aumentam a glicemia, alteram a capacidade de resposta ao sistema imunológico e assim por diante. Agora, os glicocorticoides também geram um biofeedback no hipotálamo, inibindo o hormônio ligante da corticotrofina. E na hipófise, eles inibem ainda a secreção do hormônio adrenocorticotrófico. Na ausência de um estresse incomum, há um ritmo diurno que regula tanto a secreção do hormônio ligador da corticotrofina, quanto o hormônio adrenocorticotrófico. E aí eles vão ser relacionados aos esteroides das suprarrenais. Os esteroides sexuais, testosterona e estradiol, são produzidos a partir do colesterol, assim como acontece com os esteroides de origem da suprarrenal. Os esteroides sexuais são descendentes dos androgênios, que são produzidos na zona reticular do córtex da adrenal. Os esteroides sexuais produzidos pelo homem, o principal é a testosterona. Eles são produzidos nas células de Leydig, nos testículos. E nas mulheres, a testosterona também é o principal androgênio, só que ela é sintetizada no corpo lúteo e também no córtex da suprarrenal. A testosterona é um hormônio que age de forma diferente nas várias fases da vida do homem, desde a fase embrionária até a fase adulta. No embrião, ele é responsável pelo desenvolvimento das glândulas masculinas, o testículo e os órgãos genitais. E também ele é responsável pela essas características que aparecem no feto masculino. A testosterona é um esteroide com 19 carbonos. Ela é sintetizada a partir do colesterol pelas células intersticiais de Leydig, que estão no testículo, e também a partir da androstenediona, que é secretada pelo córtex da suprarrenal. Já no ovário, a testosterona é aromatizada por uma enzima que chama aromatase, dando origem ao estradiol. Por isso que a gente diz que quando a testosterona é aromatizada, é porque ela sofre ação da enzima aromatase e se transforma em estradiol. Nos homens, isso também pode acontecer eventualmente. Os testículos secretam 2 hormônios esteroidais, que são essenciais para a reprodução masculina, a testosterona e a dihidrotestosterona. No testículo existe uma enzima chamada 17-cetorredutase, e ela é capaz de transformar a androstenediona, que veio do colesterol, em testosterona. Assim como a testosterona pode ser considerada um hormônio da competição, o estradiol, que é proveniente do ovário, é considerado
um hormônio de sedução. Devemos lembrar ainda que no homem ocorre a produção do estradiol quando ele tem um excesso de uma enzima que a gente chama de aromatase. Essa enzima transforma a testosterona em estradiol. Recapitulando, nos testículos são produzidos dois hormônios, a testosterona e a dihidrotestosterona. Pelas suprarrenais, a partir do colesterol, são produzidas a androstenediona e a desidroepiandrosterona, que a gente chama de DEA. Tanto a androstenediona quanto a desidroepiandrosterona são precursores da testosterona. E dizemos que são pré-hormônios, né? São androgênios fracos que podem ser convertidos em testosterona. Neste esquema, podemos ver a sequência de produção da testosterona, da progesterona e do estradiol. A partir do colesterol, a enzima citocromo 450-SC transforma o colesterol em pregnenolona. E a pregnenolona, por sua vez, vai se transformar em 17-hidroxipregnenolona, que por sua vez vai se transformar em desidroepiandrosterona. A desidroepiandrosterona tem duas opções de transformação conforme a ação da enzima que ela sofre. Ela pode se transformar em androstenediona pela enzima beta-hidroxidesidrogenase ou pelo androstenediol. Se ela se transforma em androstenediona, ela vai dar origem à testosterona pela ação da acetorredutase. Então, androstenediona se transforma em testosterona a partir da transformação da desidroepiandrosterona em androstenediona pela enzima beta-hidroxidesidrogenase. Tá? Por outro lado, a desidroepiandrosterona pode se transformar também em androstenediol, que por sua vez também vai se transformar em testosterona. Então, existem dois caminhos para produzir a testosterona a partir da desidroepiandrosterona, que é o DEA. A partir do momento que temos a produção da testosterona, ela tem dois caminhos a percorrer. Uma que se transforma em estradiol pela enzima aromatase e outra que ela se transforma em dihidrotestosterona, DHT, pela enzima 5-alfa-redutase. Então, esse esquema mostra a produção de testosterona a partir do colesterol, que vai se transformando em pregnenolona, depois 17-alfa-hidroxipregnenolona, depois em desidroepiandrosterona, ou DEA, que pode, quando se transforma em DEA, ela tem dois caminhos, ou o androstenediol ou a androstenediona. Nesses dois caminhos, eles vão produzir a testosterona. Por outro lado, quando o colesterol se transforma em pregnenolona, ele tem a opção também de se transformar pela enzima 3-beta-hidroxidesidrogenase em progesterona. A progesterona vai dar origem a 17-alfa-hidroxiprogesterona, androstenediona e também testosterona. O LH, que é secretado pela hipófise, constitui o principal estímulo para a secreção de testosterona nos homens. Ele é potencializado pelo FSH, que é o hormônio folículo estimulante. A concentração de testosterona nos homens varia muito desde o seu nascimento. Durante a gestação, o índice de testosterona chega próximo de 250 nanogramas por ml de sangue. Depois, até 1 ano de idade, ela ainda está alta. Depois, de 1 ano até os 10 anos, não há praticamente nenhum nível de testosterona na criança, no menino. Depois, a partir da puberdade, ele atinge seu ápice, chegando a ficar com mais de 500 nanogramas por decilitro de sangue.
Depois, na fase adulta, ou como a gente chama em andropausa, a partir dos 50 anos, esse nível de testosterona começa a cair. Como agem as gonadotrofinas? O LH nos homens agem na célula de Leydig no testículo, estimulando a produção de androgênios, principalmente o colesterol e a testosterona. Já o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, atua nas células de Sertoli, estimulando a produção de nutrientes necessários para a maturação dos espermatozoides. Então, o FSH é mais androgênico e a testosterona mais anabólico. Nas mulheres, o LH vai estimular a produção de testosterona pelo corpo lúteo, né, que é formado a partir do folículo durante a liberação do óvulo. Quando estamos em circunstâncias normais, é o estradiol e a progesterona, e não a própria testosterona, que vão inibir o LH das mulheres. Então, o biofeedback é feito pelo estradiol e progesterona, e não pela própria testosterona nas mulheres. E a secreção de LH nos homens é que vai ser regulada pelos hormônios, que são hormônios de liberação das gonadotrofinas no hipotálamo, GnRH. Então, nos homens, a testosterona é que faz o biofeedback positivo ou negativo para a produção de mais LH ou não. Então, assim, o LH é estimulado pelo hormônio liberador de gonadotrofina na hipófise. E aí eles vão produzir, o LH vai produzir a testosterona. Aí a testosterona vai aumentar na circulação, e a hora que aumenta na circulação, os sensores que percebem que a testosterona está alta mandam um biofeedback para a hipófise parar de produzir o LH. Vejam que as concentrações séricas de testosterona no homem e na mulher são bem diferentes. No homem, durante a puberdade, dos 12 aos 17 anos, essas concentrações aumentam bastante. E no início da fase adulta, chega de 500 a 700 nanogramas por decilitro de sangue. Já na mulheres, a concentração sérica não passa de 50 nanogramas por decilitro de sangue. A magnitude da concentração sérica de testosterona nos homens é responsável pelas suas características sexuais, o que diferencia ainda mais os homens das mulheres. E à medida que o homem vai envelhecendo, as concentrações séricas de testosterona vão caindo gradualmente. E isso contribui para outros efeitos no processo de envelhecimento dos homens. Durante a fase de senescência masculina, estudos sugerem que a concentração sérica de testosterona em homens idosos, né, quando estão abaixo do nível normal, e esse idoso receber uma quantidade de testosterona terapêutica, isso vai aumentar a densidade óssea, a massa magra e vai diminuir a quantidade de gordura. Por outro lado, pode ocorrer aumento da hiperplasia da próstata benigna e aumento da incidência de câncer de próstata. Aqui a gente encerra a primeira parte sobre androgênios. Peço que vocês façam os exercícios do quiz e assistam à próxima aula. Até já já!